Olá, um ótimo sábado para você que está conectado aqui na Rádio Eldorado. Está começando agora mais uma versão estendida do Marcas e Consumidores e eu já começo lembrando, anote aí na sua agenda que no próximo dia 19 de fevereiro, terça-feira, prepare-se para acompanhar no Facebook da TV Estadão uma mesa redonda especial sobre o Marketing Cloud com o Google, trazendo aí assuntos bem interessantes a partir das 14 horas no Facebook da TV Estadão e também, olha só a novidade, na home do Estadão. Não perca! E neste sábado a gente vai falar sobre criatividade, tem ainda os finalistas da 5ª edição do Prêmio Desafio Estadão Cannes. Vamos discutir a participação das mulheres no mercado publicitário. Enfim, fique ligado que eu começo agora a entrevista com a diretora de criação da agência Young Rubicam, a Laura Esteves. Tudo bem, Laura? Tudo, João. Obrigado pela sua participação com a gente aqui nesse sábado. Eu que te agradeço a oportunidade. Laura, e tem trabalhos aí da agência, finalistas nessa 5ª edição do Prêmio Desafio Estadão Cannes, eu vou abrir com esse papo. Primeiro na categoria Brief Desafio, né, que é a campanha Refugiados Empregadores. Conta um pouquinho desse trabalho para os ouvintes. A gente teve uma alegria imensa de poder participar. É uma grande oportunidade que o Estadão abre para a gente de participar de conversas tão atuais e urgentes. O tema é extremamente inspirador e quando a gente começa com um briefing já tão bom, as ideias fluem. Então, a gente teve uma participação grande e estamos comemorando esse finalista. A ideia de falar sobre essa questão dos refugiados também foi oportuna, né, Laura? Muito, muito. É atual, é o que a gente está vivendo. O nosso processo criativo é interessante, até para quem não está assim, no detalhe, dentro da cozinha. A gente trabalha com mais de 30, 40 opções, até chegar em algo que a gente fique realmente satisfeito, ainda mais para submeter num prêmio tão rigoroso e como o do Estadão. Fez um processo de criatividade grande, de ter as ideias e, por fim, a gente quis submeter essas ideias a refugiados mesmo. Então, a gente fez um processo colaborativo para ouvir de quem vive na pele mesmo essa realidade. Porque a gente falar isso dentro de uma agência de propaganda, nós que somos brasileiros, é diferente de quem realmente vive isso. Então, uma das ideias que a gente teve também antes de submeter os anúncios foi passar por um crivo de refugiados mesmo que estão no Brasil para ter um olhar deles e aportar também um ponto de vista deles nas nossas ideias. E o que você acha que as peças traduzem assim mais fortemente? A gente ficou sempre tentando ver o que são tensões, né? Assim, o que são as barreiras que impedem alguém de receber bem um refugiado. E uma dessas maiores barreiras, num ano de economia difícil, como os 2 anos que a gente passou anteriormente, o brasileiro, ele vê o refugiado como uma mão de obra competitiva, alguém que está entrando no mercado de trabalho, que entra informalmente e que logo vai tirar essa oportunidade de trabalho e por um salário menor. Então, a nossa ideia foi justamente tentar reverter essa percepção. Se todo mundo acha que hoje os refugiados são pessoas que tiram o emprego dos brasileiros, a gente encontrou histórias reais de refugiados que são geradores de empregos. Então, são histórias lindas que a gente achou, histórias reais de refugiados que vieram ao Brasil e por terem sido bem recebidos, hoje eles geram, tem exemplos variados, mas pessoas que têm empresas que geram 200 empregos, outros que têm 500 empregos. Então, a gente mudar essa percepção de que eles não são pessoas que vêm para ameaçar e tirar emprego, mas se bem recebidos, eles podem, inclusive, movimentar a nossa economia e, sim, dar empregos a brasileiros. Bem legal mesmo. E agora tem música na versão estendida do Marcas e Consumidores, Gilberto Gil, Expresso 2222. Depois eu volto com a Laura Esteves, ela que é diretora de criação da agência Young Rubicam. 107,3
Consumidores deste sábado, que recebe a Laura Esteves, diretora de criação da agência Young Rubicon. A gente falava do case da Young, né, finalista da agência na categoria Brief Desafio, mas eu quero lembrar também dos demais finalistas nessa categoria, que são Charges para o Futuro, da UMAP e BBDO, Eu Refugiado, da Ogilvy Brasil, o Era Uma Vez da Vida Real, da Tech Soul, o Estados dos Refugiados, da DM9DDB e Refugiados Famosos, da Dentsu. Laura, mudando agora um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui, como é que você avalia a presença das mulheres no mercado publicitário, em especial nas agências? Dá para melhorar o atual cenário, né? Sempre dá. Eu tenho uma oportunidade muito grande aqui na Young. Eu trabalho aqui há 9 anos. Eu sou um exemplo de uma pessoa que teve todas as oportunidades aqui dentro. Eu entrei como uma redatora mais júnior, que depois fui promovida a sênior, fui diretora de criação, tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todas as marcas da agência e sou extremamente acolhida, tenho um espaço muito grande e protagonismo pelos meus chefes. Mas a gente acredita, sim, que outras pessoas, outras mulheres podem participar disso também, e devem. E, em especial, se fala muito da criação, né? Da área de criação. Quando a gente fala mais ainda nos cargos de liderança nas agências de publicidade, são ainda poucas as mulheres no comando. Por que você acha que isso ainda acontece, no geral? É curioso que quando eu entrei, eu comecei a trabalhar cedo, com 18 anos, e na minha época, mais jovem, a gente já tinha mais mulheres. E era uma época que, né, assim, acho que a palavra empoderamento feminino ainda nem existia. Era uma época que a gente já tinha mais mulheres. Acho que ao longo da carreira, por alguns motivos, as mulheres vão optando por afastar ou são afastadas. A maternidade antes era uma coisa que ela conflitava com os horários da propaganda. Isso lembrando anos que a gente era valorizado trabalhar muito nos finais de semana, virar noites, isso tudo era muito bem visto mais complicado dentro das mesmo. agências. Então acho que coincidiu de ser justamente uma época que era quase optativo, ou você fazia um ou você fazia outro. Eu tive uma filha bem mais tarde, a minha filha hoje tem 4 anos, e eu tenho uma oportunidade única de poder ser mãe e poder ter uma carreira e fazer os dois, na medida do possível, no meu melhor. Mas eu entendo que é difícil, então acho que essas dificuldades afastavam as mulheres. O trabalho na criação, ele é um trabalho que ele exigia mais longas horas, eventualmente finais de semana, então, como eu disse anteriormente, isso era muito valorizado. De fato, era mais complicado mesmo, né, Laura? Hoje tudo isso vai entrando um pouco mais nos trilhos, a gente já tem mais previsibilidade, é lógico que continua sendo uma área de muita dedicação, mas não acho que são mais impeditivos. Aliás, uma reflexão muito positiva, né? Quando aquela história de virar noite em agência e passar o final de semana, ficar dias sem ir para casa, e aquilo tudo que em algum tempo foi até considerado que quase um glamour, né? Olha como se trabalha, quase como uma referência de olha que bacana, quando na verdade a vida acaba sendo, né, bem mais também do que aquela coisa de você ficar trancado dias na agência comendo pizza e achar que isso pode ser uma coisa, né, maravilhosa. Como já foi uma referência de trabalho árduo, né? Bom, antes da gente fechar esse bloco aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do atual momento da criatividade, da propaganda brasileira, né? Nós somos uma referência internacional, o Brasil é premiadíssimo, tá aí o Cannes Lions e outros festivais que demonstram a nossa criatividade. Vivemos um bom momento hoje, Laura? O Brasil é sempre surpreendente e uma alegria, né? Acho que a gente tem poucas indústrias que podem nos orgulhar tanto. E mesmo em anos em que a economia é difícil, acho que a criatividade ela se apresenta ainda mais desafiadora e buscando novas soluções. O Brasil tem uma capacidade absurda de realizar com budgets infinitamente
menores. Então, acho que a gente vive, sim, a gente teve um ano maravilhoso em 2018, eu tive a oportunidade de ser jurada em Cannes, foi um recorde em premiações que o Brasil trouxe em várias categorias, e esse ano que tudo promete também, pela nossa dedicação e energia, que vai ser um ano também extremamente produtivo. Bom, e antes de irmos para o próximo bloco, eu conto aqui quem são os demais finalistas desta 5ª edição do Prêmio Desafio Estadão Cannes, agora na categoria Criação. Vamos lá. Marcas aliadas LGBTQ+, da FNASCA, 4x4 Dia Mundial de Jeep, da agência FBIS, e Ney Marketing Sem Neymar, da Almap
E a versão estendida do Marcas e Consumidores está de volta. Estamos falando sobre criatividade na propaganda brasileira, a presença das mulheres no mercado publicitário e sobre os finalistas, claro, da 5ª edição do Prêmio Desafio Estadão Cannes. Falamos dos finalistas já de 2 categorias e agora eu revelo a de uma 3ª categoria, que é Branded Content. São finalistas Cachaça, símbolo nacional da Diageo Brasil, Fórmula 1 da agência Talent e Ney Marketing sem Neymar da Almap BBDO. Então aí os finalistas dessa 3ª categoria, e eu vou continuar o papo com a Laura Esteves, ela que é diretora de criação da agência Young Rubicon. Laura, a tecnologia, né, que ela vem transformando não só o nosso universo, né, mas todos os universos que a gente possa imaginar, né, transformando a relação entre marcas e consumidores. O que mudou na vida dos profissionais de criação diante desse cenário? Acho que aumentam as nossas possibilidades. Então, eu vejo com muitos bons olhos qualquer inovação e eu tenho muita curiosidade em aprender o novo, entender uma outra forma de se fazer o que a gente sempre fez. Hoje a gente, inclusive, os prêmios acompanham essas evoluções. Então, se você vê todos os grandes prêmios, ele já tem categorias que premiam o uso VR ou games. Esse ano, Cannes já veio com categorias exclusivas para e-games, e-sports. Então, é muito bonito ver como é que a indústria avança e a gente é desafiado a incorporar essas possibilidades no nosso dia a dia e como que essa criatividade já é celebrada quando ela é bem aplicada. O uso das redes sociais, por exemplo, né? As marcas, de um modo geral, elas vêm sabendo trabalhar criativamente nesse ambiente, porque ainda tem a questão de uma certa rejeição aí, né, das pessoas com aquela... não quero muito que a marca entre, invada esse meu espaço, a minha página, essa coisa do tagueado. Ainda tem alguns conflitos, né? Existem. A gente tem uma legislação que limita o uso indevido. Isso é muito bom. A gente tem que pensar sempre no consumidor. Antes de ser comunicador, a gente também é consumidor e a gente não gostaria de ter invadida a nossa privacidade, mas existem, acho que são oportunidades da gente exercitar como que a criatividade pode fazer essa entrada na vida do consumidor ser bem-vinda. Então, existem formatos e uma própria comunicação que a pessoa queira assistir o seu material. A gente tem peças hoje que elas nascem nas redes sociais e elas são compartilhadas e as pessoas querem assistir. A gente hoje está competindo uma comunicação de uma marca com qualquer outro conteúdo que roda no seu grupo de família, no seu grupo de amigos. Então, acho que é nosso dever querer criar algo tão relevante que possa competir com essa mesma audiência. Ô, Laura, um outro assunto agora, essa moçada aí que está procurando entrar no mercado publicitário, conseguir uma vaga numa agência, eles já vêm, evidentemente, totalmente digitalizados, né? Vamos colocar dessa forma, assim. Mas como fica a questão, especialmente para a criatividade, que precisa de referências, né? Mas o repertório cultural, né? O criativo, muitos falam que ele precisa muito mais, né, do que ser alguém conectado e ter uma vivência de diferentes áreas, né, de diferentes nichos, universos e tal, para poder trabalhar para as marcas. Não é isso? É sim. Na verdade, a gente vê que quanto mais aberta é a vivência desse profissional, mais interessante, mais ricas são as influências e isso se reflete muito no trabalho. Às vezes a gente pega um diretor de arte de uma determinada geração e você vê como que a direção de arte dessa pessoa é marcada por referências de determinada época. Uma determinada época que a gente se alimentava de determinadas revistas, de alguns bancos de imagem, e isso era um olhar viciado. E ao passo que quando você pega uma pessoa que está começando, e essa pessoa
de uma geração onde já nem existem os bancos de imagem, livros, como era na nossa época, que a gente escolhia imagem com post-it, ou de umas revistas clássicas de referências também de propaganda. Essa geração, ela não se alimenta mais da propaganda. É muito curioso. E eu acho isso muito bom, porque a propaganda começa a vir com um olhar muito mais inserido na sociedade, com um olhar mais de moda, de lifestyle, de outras indústrias, do que um padrão publicitário. Bom, e vem aí mais música na versão estendida do Marcas e Consumidores, Tribalistas, mas eu já volto com a Laura Esteves, ela que é diretora de criação da agência Young Rubicam. Passam pássaros e aviões e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim, um momento pra ficar no sóis. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passem pássaros e aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem andorinhas e verões. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passo mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim, passe um momento pra ficarmos sóis. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita, tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, estou implorando socorro. Eu quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que A gente ouviu Tribalistas na Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu continuo a entrevista com a Laura Esteves, ela que é diretora de criação da agência Young Rubicam. Laura, tem um outro trabalho finalista, né, da agência no Desafio Estadão Cannes, que é na categoria Vídeo Kids, que é o Vivo Repense. Não é isso? Isso. Então conta um pouquinho do que é esse case também para os ouvintes da Eldorado. Esse é o nosso bebê, João. É um projeto que a gente fez com a Vivo, e ele tem
em comunicação, em mensagem, ele já foi extremamente recompensador, porque ele é uma peça de comunicação que ele convida o espectador a repensar vários preconceitos que a gente tem nas redes sociais, e a forma como ele foi feito foi de um jeito muito interessante. A gente fez juntamente com parceiros de tecnologia, a gente listou quais foram os temas mais polêmicos no ano e os comentários negativos em relação a esses temas nas redes sociais. E é curioso porque o Brasil é visto, lá fora a gente é visto como um povo extremamente amigável e simpático, mas a gente é um dos top 5 em números de haters, em comentários discriminatórios e pejorativos e preconceituosos nas redes sociais. Do mesmo jeito que o brasileiro está conectado, ele também deixa o seu recado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o papel, a Vivo, como maior empresa de telecomunicação, teve um papel muito bonito, uma responsabilidade de convidar as pessoas a repensar o uso dessa rede social. Não é usar menos, mas é usar melhor. Então, como que a gente pode repensar um comentário, alguma coisa que você escreveria negativa, e o que você pode dizer de melhor sobre isso? Então, a gente são 10 barreiras e que a gente lista uma forma positiva sobre eles. E a forma como essas peças foram entregues ao consumidor também foram extremamente inovadoras, e acho que é o que também nos ajuda a estar aí como finalistas. Então, a gente usou também as redes sociais e as afinidades do público para entregar um comercial específico para ele. Então, baseado na sua forma de navegação, o comercial que você, João, assistiu é completamente diferente do que eu, Laura, assisti. Fez uma segmentação aí do trabalho, é isso? São infinitas possibilidades de como você pode assistir essa mensagem, baseada justamente nisso, no seu comportamento na rede social. Então, no seu comportamento em relação a um refugiado, se você é a favor ou contra, em relação à diversidade, a mulheres. Então, todos os temas que eles têm alguma polêmica ou que eles geram comentários pejorativos nas redes sociais, eles eram, a entrega dessa peça era diferente para determinados públicos. Bacana. E os outros 2 finalistas nessa categoria Video Kids, que está a peça Vivo Repense, tem também Quantos Anos Você Tem, da UMAP BBDO, e o Upper em Branco, da agência David. Laura, muito obrigado pela sua participação na versão estendida do Marcas e Consumidores. Em breve a gente tem mais um papo aqui para os nossos ouvintes acompanharem. Eu que te agradeço muito a oportunidade e o espaço.